Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com a Ju. Hoje eu tô aqui com uma gaúcha maravilhosa, Diandra Santos. Ela que é empresária no ramo do marketing digital e também agora engatou como influenciadora, né, Di? Como é que tá aí? Olha, tô começando. Saí do backstage esse ano. Mas antes de tudo, né, queria agradecer. Aí a gente se gosta muito, então esse papo vai ser muito gostoso. Obrigada pelo convite. Obrigada por topar vir aqui, Di. Bom, e me conta, como é que foi essa história? Você nasceu no Rio Grande do Sul, veio pra São Paulo, como é que foi essa trajetória? Caótica, como eu, né? Caótica. Cara, eu sempre fui da pá virada, assim, sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. E hoje, claro que eu mantenho menos focos, então mas isso me desenvolveu muito mais rápido. Então, no Rio Grande do Sul, quando eu tinha, 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar com startups. E aí entrei nesse mundo da tecnologia, startups e tal. Porque eu via que era uma avenida de crescimento maior e que eu poderia ser sócia e o que eu entendia de equity na época fazia sentido e tal. E, em paralelo a isso, eu comecei a estruturar partes do ecossistema lá no Rio Grande do Sul que me ajudassem a cumprir meu objetivo na minha startup. Então, eu tinha uma startup numa ponta e, do outro lado, eu estava montando uma associação de empreendedorismo e startups que se chama Acelera Serra, que existe até hoje. Eu fazia alguns movimentos com o Startup Weekend, que é um evento mundial que acontece com voluntários no mundo inteiro. Então, inclusive, recomendo para quem quiser começar a empreender. São 54 horas, é uma metodologia validada no mundo inteiro. E a gente trouxe ela para Caxias, que é a minha cidade, na Serra Gaúcha. E aí eu percebo que tudo que eu fiz ao mesmo tempo durante esses 2 anos distorceu o tempo e o aprendizado, porque eu imprimi muita intensidade. E aí foi quando eu entendi na prática que intensidade sim distorce o tempo. Mas claro que divisão de foco é igual a divisão de resultado e de sucesso também. Então aquele momento foi um momento de muito aprendizado. E aí, de uma das minhas iniciativas, que foi o Acelera Serra, eu fiz um evento para 3.000 empreendedores e 100 startups, 20 fundos de investimento, 50 palestrantes. E a gente conseguiu movimentar todo o ecossistema de startups lá e gerar negócio. E aí esse evento, em 2019, me abriu o mercado no Brasil. Então eu recebi vários convites para trabalhar em outros lugares e tal. E aceitei um deles, do Rafael Ferri, que na época, para vir pro TC, que era uma startup de investimentos. E aí depois você participou. Pra quem não sabe, ela é responsável por eu estar no mercado financeiro hoje. Ela que me trouxe pro mercado financeiro. Essa história é bem engraçada, que eu era outra Diandra. Hoje eu sou a Diandra querida. Eu era Diandra o cão chupando manga naquela época. A Diandra me assustou naquela época. Eu lembro. Eu me assustava. Conta essa história. Cara, aí... Nossa, história é muito boa. Eu e o Ferri te encontramos no Instagram. E daí a gente pensou, nossa, que menina bonita. A gente pode trazer ela pra ser a imagem da nossa marca. E aí, lá vai o Ferri te convidar, né? Pelo Instagram. E daí, eu fico pensando na tua cara. O que passou na tua cabeça? Porque tu não era do mercado financeiro, né? Não, sabe o que aconteceu? Eu lembro muito bem desse dia. Eu tava na faculdade. E aí, eu acho que ele já tinha me mandado mensagem mais de uma vez. E eu tinha ignorado, porque eu não tinha ideia de quem ele era. Aí, um dia, acho que ele tinha mandado mais uma vez, eu abri. E tinha um amigo meu do meu lado, que ele olhou assim... Júlia, responde, é o Rafael Ferri. Tipo, você não vai responder? E aí eu fiquei, mas quem é ele, gente? Aí eles foram me dando contexto, assim... tá, não, vou responder, então. Aí foi assim... Nossa, tipo, por isso que eu fui. Era pra acontecer. Era pra acontecer. Foi tipo uma pessoa que viu e me falou, não, responde. Tipo, esse cara é tal pessoa. Tal. Enfim, aí eu fui. E aí... Aí começa a parte boa. Porque quando ela chegou, a gente tinha um escritório na época que era na Vila Olímpia e ele era um escritório todo aberto, né? Com uma arquibancada e tal. As salas eram de vidro, então dava pra ver tudo. E aí eu tava saindo de uma reunião... Nossa, era muito zureta aquela época. Eu tava saindo de uma reunião e aí eu falei pro meu head de audiovisual, o Fábio. Inclusive trabalha comigo até hoje. E falei pra ele assim, monta o estúdio. Não falei aonde. Falei, monta o estúdio que eu quero fazer um teste com essa menina agora. Enquanto eu converso com ela. E aí eu te coloquei numa sala, a gente deu uma conversada. E aí quando eu saí, o estúdio tava montado no meio do escritório. Gente, com a sala inteira, assim, de vidro. No meio do escritório. Eu, assim, porque eu já tinha conversado, me falaram que eu ia fazer um teste de vídeo. Mas eu falei, beleza, a gente vai pra um estúdio, né? Quando eu vi um estúdio montado no meio do escritório, os sócios de um lado, o resto do escritório do outro. Eu falei, meu Deus, aí, tipo, gravar na frente de todo mundo. E eu não considerei em nenhum segundo
A vergonha que tu poderia ter. Nossa, literal. Aí tinha a câmera, o Fábio, eu entreguei um papel pra ti, foi isso, né? Aí você falei, lê esse texto. Agora. E era um assunto que eu não tinha a menor ideia do que se tratava, assim. Era uma coisa bem técnica de trade, sei lá. Mas deu tudo certo. No Cara, fim, foi incrível. Não, é sério. Foi do nada. Tu leu super bem. Tu deu as entonações certas, interpretou um texto que tu não fazia a menor ideia. Gente, ela não era do mercado financeiro. Então, ela não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Ela estava falando de uma empresa de capital aberto. Você estava falando das características de uma empresa de capital aberto. Que era uma série que a gente ia lançar com ela. A gente ia te chamar para lançar uma série específica falando de empresas durante 1 minuto e tal. E aí eu vi, cara, depois eu parei pra concatenar tudo, né? Porque todo escritório saiu, tava assim. Olhando. Tu não afrouxou, tu foi bem pra caramba. Era pra acontecer, amiga. Era pra acontecer. Era pra acontecer, cara. Era pra acontecer. E aí agora é isso, né? Já passou por uns grandes nomes do mercado. É isso. E você começou no mercado assim também, né? No mercado financeiro. Foi a tua primeira empresa de mercado, né? Foi. Quando eu cheguei em São Paulo, não sabia o que era Bolsa de Valores. Foda. Não sabia o que era Bolsa de Valores. Não sabia o que era Selic. Não sabia que era Bolsa de Valores, não sabia nada. Não sabia que existiam empresas de capital aberto. Não tinha chegado, eu tinha 22, eu não tinha tido esse conhecimento ainda. E aí eu cheguei numa startup de 18 pessoas na época pra fazer comercial, networking, era isso que tinham me vendido e tal. Só que como eu não tinha nenhum conhecimento, era muito difícil eu falar com outras empresas do mercado e falar sobre produto. Então, eu tive que aprender muito, né? Ralar muito para aprender sobre esse assunto. Mas tinha um gap também para ser preenchido na empresa de marketing. Que eram 2, 3 pessoas aleatórias fazendo o seu próprio rolezinho separado. E aí eu juntei isso e a gente fundou o time de marketing do TC. E daí o resto é long story short. Aliás, por que eu decidi vir para o TC? Porque eu tinha empreendido durante 2 anos em mais de um projeto. E tinha captado investimento, e tinha quebrado uma empresa, e tinha vindo um concorrente e raspado meu mercado, eu já tinha vivido tudo isso. E eu percebi que eu não tinha experiência para empreender. Mesmo tendo um grupo de sócios mais velho, mesmo tendo um grupo de sócios bem-sucedidos, eu era mais nova. E eu precisava aprender uma estrutura maior. Para entender melhor como funciona, né? E aí, eu acho que foi bem a tempo, assim, essa minha decisão, porque foi com 22. Se eu tivesse ido mais além, empreendendo, tu vai ganhando, sem ter experiência corporativa, tu vai ganhando, na minha opinião, vários vícios errados, sabe? De estruturação de uma empresa. Exato. E aí o TC veio bem a calhar nisso. E a gente acabou sendo muito feliz também no timing, né? Porque eu entrei em 2019, 2020 teve a pandemia. A gente acertou o case macro. Do mercado, assim, a gente foi os que acertou antes, né? Então a gente levou muita gente e a empresa foi crescendo muito. E em 1 ano, eu acho que a gente tinha, sei lá, 200 pessoas já trabalhando. Eu não me recordo exatamente dos números, mas eu lembro que, sei lá, de 2019 para 2021, eu tinha 30, 40 pessoas no meu time. Então isso também, de novo, distorceu o tempo, ganhei uma experiência incrível, consegui estruturar um time de marketing com várias caixinhas além de conteúdo, mas as nossas principais avenidas de crescimento sempre foram redes sociais. Sempre foi a minha principal habilidade. Mesmo eu não tendo as minhas próprias redes sociais, que eu comecei esse ano e tal, a gente foi os primeiros, assim, um dos primeiros embrionários a criar essas comunidades. A gente era a maior comunidade de investidores da América Latina. Era muito forte a comunidade do TC, né? Era absurdo, assim. A rede social era a vida, né, naquela empresa. Sim. E a gente começou exatamente... A gente começou sem nenhum playbook. Várias outras empresas começaram depois, 2020, 2021, já começaram com o nosso playbook de você cresce uma empresa... Você precisa entender que se você coloca o risco de imagem em poucas pessoas, você depois tem que diluir esse risco de imagem quando você vai crescendo na empresa. Foi exatamente o que a gente fez. Te trazendo também, depois trazendo a Bruna Bins, depois trazendo outras pessoas técnicas que compuseram o time, pra gente dissipar. E o risco de imagem é no sentido de, quando você concentra uma empresa tão grande na imagem de 2 pessoas, se acontece qualquer coisa com esse CPF... a empresa junto. Leva a empresa junto, exato. Então a gente teve muito isso, assim. E eu vejo que as empresas que surgiram depois já surgiram mais. Não quem sou eu, né, pra dizer que foi por causa da gente, mas as empresas que surgiram depois surgiram mais maduras. Exemplo, o G4. O G4 se estruturou desde o dia 1, com os 3 primeiros influenciadores principais e donos do negócio, que é o Alfredo, o Nardon e o Thales Gomes. Mas eles criaram muito bem uma segunda tier de executivos, que, por exemplo, o Tai Dantas, o CEO deles, que é o João Vitor, e começaram a crescer a imagem desses C-levels também, para crescer a relevância, para
dissipar risco também de imagem. E também dissipar poder, porque se você cresce a imagem dos seus executivos junto, você consegue escalar mais, né? Em todos os aspectos. Sim. Porque eles começam a se tornar importantes dentro da empresa, eles começam a ser canais de comunicação, canais de atração também. Sim. Então, pra mim, eles são um case pra ser analisado super bom com relação a isso, assim, com relação a tiers de comunicadores dentro da empresa, sabe? E por que marketing? Cara, eu acho que não fui eu que escolhi marketing. Marketing te escolheu? De verdade, porque sempre... Eu nunca tive nenhuma dúvida com relação a estudo. Eu sempre fui da comunicação, sempre fui da publicidade, sempre fui dessa área. Entendia que era muito, muito fácil resolver problemas sabendo comunicar. Isso em todas as áreas, não precisa ser dentro do marketing. E o marketing, ele dá um objetivo de negócio para a comunicação. Então, por isso marketing, sabe? Eu não só comunico, eu comunico com um objetivo. Eu comunico olhando para o objetivo da empresa. Eu quero vender, eu quero crescer um brand voice, Então, para mim, o marketing... Claro que o marketing não é só isso, mas o marketing deu um sentido maior e um objetivo estratégico maior do que só a comunicação. E como eu sempre tive essa facilidade de olhar para isso e olhar para comunicação no geral, olhar para marketing no geral, sou criativa. Por isso que eu digo que marketing me escolheu, porque eu entrei pro comercial do TC. E aí me colocaram no marketing, e falaram para montar e estruturar o time de comunicação e marketing da empresa. Então, é isso. Legal. Eu diria que o mercado financeiro me escolheu também, né? Não fui eu que escolhi ele. Claro. Muito louco e isso, aí, né? E te escolheu e o que tu acha disso, assim? Tipo, pensa assim, sei lá, abriu uma porta de Pandora, assim, você foi para outro caminho, supondo que ferre não aconteceu na sua vida. Onde você acha que você estaria? Se não fosse mercado financeiro? Eu não tenho ideia. Eu acho que talvez eu estaria no mercado financeiro também, porque eu já tava indo pra esse caminho quando eu entrei em administração, né? Tipo, eu meio que já tinha uma noção, assim. Mas, não sei, talvez eu teria ido pro marketing também. Seria o mercado financeiro ou marketing, porque eu tinha interesse em aprender bastante sobre investimentos. Tipo, era o tanto que eu fiz as eletivas da faculdade, todas as minhas eletivas eram um mercado financeiro. Mas eu tenho esse lado também criativo, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de ter ideias, assim, coisas mais humanas, assim. Que é exatamente o que tu faz agora, né? É exatamente o que eu faço agora. Eu uni, tipo... Isso é uma porta de Pandora. Eu faria exatamente o que eu faço agora. Então, no fim, as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu acho que se eu tivesse que escolher também, exatamente... Não, eu vou seguir por esse caminho específico, né? Porque a vida vai levando, né? Não tem como. E, Di, como é que foi o processo de fundar a sua agência agora? Porque até então, né, você falou que você estava no mundo corporativo, mas aí você decidiu voltar a empreender. Como é que foi esse processo e como é que é lidar com a agência hoje? Eu acho que foi um processo natural, porque eu sou empreendedora. Eu empreendi dentro do TC, eu me tornei sócia da empresa, a gente abriu capital na bolsa, foi um case super legal. Mas eu acredito que a gente tem que entender quais são as nossas principais habilidades e onde elas são melhor utilizadas. As minhas principais habilidades são para levar uma empresa do 0 para o 10. Eu sou boa do 10 para o 100 e eu não sou nada boa do 100 para o 1000 ainda, com os meus conhecimentos. E quando eu deixei o TC, o case, em 2021, a gente ainda era uma comunidade de investidores, agora o case mudou radicalmente, né? Eles estão se adaptando ao mercado e tal. Mas eu deixei a empresa do 100 para o 1000. Já tinha 800 funcionários, várias aquisições. Ali eu já não era tão útil. E voltar a empreender foi um caminho natural, porque como eu construí relevância através dos cases do TC, quando eu saí, foi naturalmente acontecendo a mesma coisa, a mesma demanda. Então, nos primeiros meses de empresa, eu atendi os meus amigos, que eram empresários do mercado financeiro. E eu saí de uma empresa que estava no ápice, então ela tinha me sugado muita energia pra gente construir esse case, né? Ele levou muita energia junto. Então eu saí querendo algo mais tranquilo. Então meu primeiro ano de empresa foi muito isso, assim, foi atendendo quem eu queria, com o objetivo, isso é muito louco, né? Mas meu objetivo era adquirir conhecimento da cabeça de pessoas específicas que eu não conseguiria chegar se fosse hierarquicamente dentro da empresa. Então, eu atendi vários CEOs, atendi sócios de banco, atendi sócios de corretora. E se eu tentasse chegar neles trabalhando para eles, eu não ia conseguir. Não no nível de intimidade que precisa existir, que nem quando você faz conteúdo para rede social dessa pessoa. Então, eu percebi que eu tinha uma ferramenta ali na minha mão. Hoje eu já tenho outra cabeça, a empresa tem 3 anos, mas eu percebi que eu tinha uma ferramenta na minha mão para acessar pessoas estratégicas, ter um nível de intimidade e vulnerabilidade com elas incrível, e uma troca de experiência que vai além do técnico que eu poderia aprender com elas. Sim. Aprender com a vida delas, aprender inserida na vida delas.
E foi incrível, tá sendo incrível. A empresa, ela existe ainda e eu tenho um time super bem alinhadinho para isso. Continuo com o mesmo público-alvo, inclusive continuo atendendo empresários que querem se posicionar no digital. Então, o que eu faço? Eu escolho boas mensagens que já existem. Então, eu não pego uma pessoa, um wannabe, assim, não é minha vibe. Você pega pessoas que já estão posicionadas no mercado de trabalho como figuras importantes, né? Boas mensagens e eu escalo boas mensagens. Por exemplo, a Má, que é nossa amiga. Que recentemente, inclusive, saiu do BTG e agora está trilhando uma carreira como empreendedora e usando as redes sociais. A gente construiu esse case desde 2022. Ela tinha uma excelente mensagem, que era networking como uma ferramenta estratégica para escalar negócios e se escalar como pessoa. E ela não tinha uma boa plataforma de conteúdo. A forma dela poderia ser melhorada. Então, eu entrei nela como comunicadora e na forma como ela comunicava e ajustei. Mas a mensagem era dela. Eu não criei uma mensagem do absoluto nada. Então, e é isso que eu faço dentro da empresa hoje. Legal. Não, muito legal, Di. E você foca bastante, né, em personalidades importantes do mercado e tal, mas você tem essa experiência também com empresas. Eu vejo que muitas empresas hoje, elas não sabem exatamente por onde começar, como se posicionar, né? Tem muito medo de errar, ou então, às vezes, insistem em fazer um tipo de conteúdo que não engaja, não acrescenta nada para a empresa. Como é que você montaria uma estratégia para uma pequena empresa, assim, ou média, que quer começar a se posicionar no digital e alcançar mais pessoas? Tá. Pode ser resumidamente, eu sei que é um assunto bem complexo. É um assunto bem complexo, mas vou falar de fundamentos aqui. Fundamentalmente, as redes sociais são para conectar pessoas, né? Então, são entre pessoas. E se você for olhar os maiores cases de marca do Brasil, todos eles são personalidades no Instagram. Então, a marca parece uma pessoa. Então, para começar, eu definiria uma personalidade para sua marca. E isso é uma coisa que as pessoas falham muito. Sim. Quando transfere para a marca, fica sem personalidade. Então, fica aquele post quadrado, fica aquele post panfleto. E as redes sociais, o Instagram, que é uma rede social, né? O TikTok não é, mas o Instagram, que é uma rede social, ele serve para gerar conexão, para gerar conversa. E as marcas, elas querem subir num palanque e só falar. Só que hoje a comunicação não é mais assim, a comunicação não é mais passiva. Sim. Né? A comunicação é ativa. Então, você tem que abrir um canal de conversa, você não precisa estar em cima de um palco muito superior àquela pessoa, você só precisa abrir um canal de conversa para que ela se expresse também. Ou você ser o tráfego dessa conversa. Por exemplo, tem marcas que dão muito certo, elas falam o que os usuários delas gostariam de comunicar, mas eles não têm essa plataforma. Então, eles não produzem conteúdo. Então, isso é um puta insight, assim. Quando você consegue entender o que o seu público-alvo queria comunicar e você faz isso pra ele, você se torna a plataforma e ele se comunica através de você. Então, fundamentalmente, eu olharia pra personalidade da minha marca. Eu escolheria alguns speakers, não um só, porque por risco de imagem. Então, construiria alguns speakers, porque uma marca sem uma pessoa na frente, ou um conjunto de pessoas na frente, nunca vai comunicar tão bem, assim. Precisa dessa pessoalidade, precisa dessa humanidade nas redes sociais. Sim. A gente tá olhando agora para uma contratendência muito legal. Para uma tendência muito legal, porque a inteligência artificial, ela vai, no próximo ano, dominar todos os conteúdos curtos. Porque tá ficando muito fácil de fazer, muito simples. Tem IA que já pega, você dá o tema, manda o vídeo, aí ela vai lá, já faz os cortes pensados exatamente em viralização, né? Daqui a pouco você não precisa pensar mais nada. Você só manda o tema que você quer falar, a inteligência já monta, você grava e ela mesma corta, né? Exatamente. É louco. Só que cada tendência de mercado cria uma contra-tendência. Então, a tendência é que a inteligência artificial domine todo o modelo de formato de conteúdo curto. Isso já está acontecendo muito. E não só o modelo de conteúdo, mas até o engajamento das redes sociais. Estima-se que, 50% do engajamento das redes sociais já é por robôs. Já não é de seres humanos. Sim, eles chamam, como é que é o nome disso? É internet morta? Que tem muito no Facebook, que a IA mesma cria o post, as outras IAs comentam no post, e aí ela gera umas imagens bizarras, assim. Isso, exatamente isso. Só que a contratendência é o conteúdo natural e humano. Então, as pessoas vão buscar cada vez mais um conteúdo feito pelo comunicador, feito pela marca, que não parece que foi feito por uma inteligência artificial. E aí é um conteúdo recheado de opinião, um conteúdo em primeira pessoa, um conteúdo falando de experiências pessoais, por isso da personificação da marca. Concordo. Então,
Não sou especialista em marcas, sou especialista em personal branding, marcas de pessoas. Os meus maiores cases são com marcas de pessoas, mas os fundamentos são exatamente os mesmos, porque é a mesma plataforma. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho que as marcas erram muito é que elas querem alcançar as pessoas, elas querem construir uma marca poderosa, e aí você entra, eu faço diagnóstico nas consultorias, eu olho o time de marketing, e o time de marketing, quem está responsável, não tem experiência. E por não ter experiência, não consegue galgar. Pode até ser super criativo e super competente. Mas ela não consegue ter a autoridade que precisa ter para galgar isso dentro da empresa. Por exemplo, ontem saiu um conteúdo do Banco Central do Brasil. Que é assim, apostar não é investir. Mas eles postaram de novo? Porque eles já tinham postado isso. Eles já tinham? Já tinham. Eles tinham, só vi ontem. Quando eu tava no auge desse meme do I just wanna be part of it. Se você não viu, enfim. Ele postou depois ontem de pesquise, é bem engraçado. Ontem é ótimo, golfinhos. né? Então, e aí eles fizeram, né? Apostaram no investir. Cara, eu chorei de rir. Tem gente que odiou, né? Tem muita gente que criticou. Mas isso prova que eles estão com um time de social media, um time de marketing bem expressivo. Porque eu fico pensando internamente como que eles aprovaram aquilo. Processo de aprovação, né? Do Banco Central ainda. Exato. Como é que isso foi aprovado, né? Exato. Eu Então, achei maravilhoso que foi aprovado. Mas, super assim, social, super orgânico, gerando entretenimento. E aí tem o Zezinho da esquina que fala assim, ai, mas eu não quero ser um palhaço. Cara, o Banco Central do Brasil postou um meme que comunica com o público-alvo e que as pessoas que estão repostando elas queriam falar aquilo. Sim. De um jeito leve. Eles assim, mitaram ontem. Foi incrível a comunicação deles. Mas isso prova o meu ponto de que você precisa dar espaço para o seu time de marketing brilhar, para o seu time de redes sociais, principalmente, brilhar. Aí eu frequentemente olho para o time de redes sociais das empresas e é o clássico primo que tá fazendo as coisas no Canva, com 3 minutos e com um curso nas costas. Não tem como, com um time desqualificado, você competir nas redes sociais, que tem uma barreira baixa de entrada, mas são muito difíceis. As pessoas têm essa ilusão de que é fácil fazer conteúdo nas redes sociais. Sim. Por isso a gente tem tanto profissional de redes sociais desqualificado. Tem. E por ele ser desqualificado, ele é a última etapa do funil do marketing interno. Aí faz a campanha, faz a estratégia, direciona, chega no marketing, o post pronto. Chega na rede social, o post pronto. Aí é o que? É um panfleto. Sim. Porque o único cara que entende de redes sociais só chegou no final do processo. Então, ele não teve como desenhar nada, ele não teve como dar opinião em nada. Ele só chegou, ele tem que postar. Esse fluxo aqui tá errado. Então, não tem como construir uma rede social estratégica sem ter um time que tenha poder, que tenha liberdade para pensar em redes sociais, né? Então, precisa ter uma pessoa com autoridade para chegar lá e dizer, ó, tem que ser feito assim, o que tá acontecendo no mercado é isso e tal. Então, para mim, assim, antes de pensar em o que eu faço, como eu comunico, como eu posiciono, se eu sou uma empresa, eu olharia para o meu time de marketing. Qual é a liberdade que eu estou dando para o meu time de marketing de criar? Sim. Quantas vezes eu estou dizendo não para ele? Porque você vai dizendo não para um time, ele vai encaixar na caixinha que tu quer que ele encaixe. Exato. Se você quer ficar pegando as 10 áreas que tem na sua empresa e cada uma delas distribui um panfleto no seu perfil e aí fica 10 panfletos no mês e o seu time de social só está respondendo para isso, isso vai acontecer. Então, para mim, todas as redes sociais que não estão respondendo estrategicamente para a empresa, tipo, esse conteúdo aqui, ele ressoa exatamente como a empresa é. É por conta disso, por conta de ou o time fundador não deu a relevância suficiente para o marketing, e aí é um time de marketing muito júnior, eles não investiram, não tem budget para investir nesse time, e aí não acontece, milagres não acontecem. A rede social é a ferramenta hoje mais competitiva que existe. Ponto. Sim. Tem mais de 1 bilhão de usuários, gente. É loucura achar que qualquer pessoa pode entrar e criar um postzinho e isso vai ser uma estratégia de comunicação e de posicionamento, entendeu? Sim, exato. Não, e até o que você comentou na palestra que eu estava assistindo sua, no evento da arte de se relacionar, você falou bastante de linhas editoriais. Isso se aplica a marcas também? Super. Por quê? Nunca existe só uma forma de crescer, nunca existe só uma forma de engajar. Eu não sou a dona da verdade. Cada pessoa tem o seu método e quando você constrói o seu método, você consegue replicar e escalar. E é super importante. Então, só que esse método, ele já passou na prova do tempo. O método das linhas editoriais. E para que ele serve, essencialmente? Ele serve para construir limitações criativas dentro do seu time de marketing com base na estratégia da empresa. Então, por exemplo, se chega para o seu time de marketing que ele pode criar tudo dentro do seu nicho, dentro do segmento, ele vai fazer isso, não vai ter uma personalidade, não vai ter um posicionamento estratégico, não vai conseguir se diferenciar e não vai conquistar um território no mercado. Então, quando você desce que é uma das etapas de uma estratégia de redes sociais, quando você desce com linhas editoriais, na prática você está dizendo, a minha empresa
De todos os assuntos que existem dentro do nosso nicho, a minha empresa quer se posicionar e ser forte nesses assuntos aqui. Nessas linhas editoriais. E aí agora você, como time de redes sociais, executor, porque isso é o time de estratégia, você vai executar dentro desses parâmetros, dentro dessas limitações criativas. E aí a forma, cara, tem milhões de formas de fazerem, mas tu tem as limitações criativas dos assuntos que você quer repetir. Linha editorial também é bom para isso. Você precisa ser repetitivo nos assuntos que você quer, nas mensagens que você quer grudar na cabeça da pessoa. Tem uma frase do Arthur Bender, que é um dos maiores caras de marca pessoal do Brasil, sei lá, top 1, 2, não sei. Ele é Ana Couto. E ele fala que o objetivo de uma marca bem estruturada é conquistar uma palavra na cabeça de uma pessoa. Ou uma frase na cabeça de uma pessoa. Então, quando, por exemplo, eu tô começando a construir a minha marca agora, comecei esse ano. Marca leva meia década para ser construída, gente. Sim. Meia década de consistência da mesma mensagem, das mesmas cores, das mesmas key messages. Não é... Tem marcas que estão conseguindo fazer isso com 2, 3 anos, mas o playbook é 5 anos, 10 anos para uma marca bem estruturada. Agora as redes sociais estão proporcionando que algumas marcas cheguem lá mais rápido. Tem marca que está ascendendo muito em 2 anos, assim. Tem uns cases super legais. Mas, no geral, leva um tempo repetindo a mesma mensagem. Então, por exemplo, eu já sou associada hoje ao vermelho. Eu faço questão de repetir, inclusive estou de vermelho, inclusive todas as minhas aparições públicas são de vermelho, porque é um contexto de consistência da minha marca que faz... Para que serve isso? Só para facilitar que eu seja lembrada quando eu passo no feed das pessoas, que eu seja lembrada quando eu estou fazendo um conteúdo. Então, eu acho que uma marca bem estruturada, ela começa olhando para esses detalhes, assim, também, sabe? Definir as minhas linhas editoriais, definir o formato de conteúdo. Agora eu vou avaliar, olhando para redes sociais, né? Eu vou avaliar o que está dando certo, eu vou escalar e vou repetir. Com a repetição, você começa a conquistar um território na cabeça da pessoa. Então, é completamente ao contrário do que todo mundo faz. É contra-intuitivo. Deu um conteúdo certo aqui, eu vou lá e vou criar outra coisa completamente diferente. Vou dar uma de criativo. Não, cara, é o contrário. É repetir o que tá dando certo. E às vezes a gente pensa que é muito óbvio, que a gente já falou uma vez, né? Que não precisa ser repetido. Não, já fiz um post sobre isso, não vou nunca mais fazer sobre, né? Porque você pensa, não, as pessoas já viram esse post. Nossa, essa verdade, é a nossa percepção completamente deturpada. Porque quando a gente faz um conteúdo, a gente passa 40 minutos fazendo ele, vamos supor, por baixo. 2 horas aí de boas, a gente passa fazendo um conteúdo da concepção dele até a gravação, edição e postagem. A gente não quer mais ouvir falar daquele assunto depois. Sim. Mas a gente tem que lembrar que a pessoa consumiu aquilo em 30 segundos. E a gente tem que olhar para a nossa percepção como consumidor também. Todo mundo que entra nas redes sociais para consumir conteúdo e, por exemplo, tá rolando o feed ali e achou um conteúdo super legal e consumiu ele. E entrou no perfil da pessoa. O que tu tá esperando? Que vai ter mais conteúdos igual àquele, né? Ponto. E se não tem, você quebra a sua expectativa e você se frustra. Isso é automático. Porque você tá buscando exatamente a mesma experiência que te fez entrar naquele perfil. Então, quando... Isso é muito bom. Isso muda o jogo de redes sociais, que é o seguinte. Se você tem um formato de conteúdo vencedor, olha para os elementos que fizeram ele ser vencedor. É a headline, é o copy, é a imagem, é o jeito que foi feito, é o jeito que começou. Tudo isso, quanto mais elementos você conseguir listar e reproduzir, melhor. Por exemplo, na minha marca pessoal, eu não comecei com toda ela estruturada, foi um processo. Então, por exemplo, os segredinhos sujos do marketing, que hoje é o meu principal formato, e que só ele me trouxe mais de 100 mil seguidores, ele começou com um vídeo de vermelho, que se chamava Segredinhos Sujos do Marketing. Porque esse vídeo falava de um viés cognitivo, que era o viés de aversão à perda. E aí era um segredinho sujo que ninguém te contava. Porque as pessoas têm mais medo de perder do que de ganhar alguma coisa. Então você usa isso no seu copy. E aí eu fiz esse conteúdo, ele deu muito certo. Eu pensei, segredinho sujo no marketing, vai virar um quadro. Então não foi uma ideia genial. Foi uma ideia sendo executada e várias ideias sendo executadas. E no meio de um monte de mediocridade, eu encontrei algumas genialidades, juntei todas elas e formei uma marca. Sim. Corações, que também são um elemento muito forte da minha marca, eu sempre desenhava coraçõezinhos em todos os lugares. Tipo, nos crachás, nos cadernos. Então eu pensei, cara, vermelho, corações, faz sentido, vou começar a usar mais elementos e tal, trouxe pra minha marca. E aí tem várias coisas do universo de marca que tem a ver com corações, com amor, com paixão. Eu uso isso no meu copy, eu uso isso nas headlines. Se gostou, já sabe, segue a Di. Porque eu tenho muito menos conteúdo do que a maioria das pessoas e trouxe muito mais seguidores. Isso é por conta do CTA alinhado. Todos os meus conteúdos dos últimos meses são, se gostou, já sabe, segue a Di. É o mesmo CTA. Então, embora eu não tenha...
por exemplo, tem gente que tem muito mais alcance, muito mais engajamento proporcional, de mais likes, sei lá. Eu trouxe mais seguidores por conta disso. E isso também foi feito uma vez. E eu pensei, vou reproduzir. Teve um vídeo que eu falei, se gostou já sabe, segue a Adidas. Eu pensei, cara, que coisa legal, pode ser o meu bordão. Pode ser dá pra repetir. Então é isso, é procurar dentro dos elementos que deram certo, dentro dos vídeos que deram certo, coisas que você pode repetir, e aí você vai ver que vai cada vez ficando mais uma unidade mais clara. Pra mim isso é muito mais social do que sentar e construir um planejamento que leva uma semana pra ser feito, que é extremamente estruturado e pesado, e que não vai funcionar em redes sociais. Redes sociais tu começa testando, tu não começa com todas as peças do tabuleiro, entendeu? Com todas elas estruturadas. Não, principalmente numa marca pessoal. Porque é um processo e esse processo precisa ser mostrado. Então, por exemplo, quando entra um novo cliente na minha empresa, eu não estruturo a marca dele 100% de largada, assim. Porque isso vai criar um distanciamento dele com o público dele. Ele não era essa pessoa. Sim. Então, eu vou colocando os elementos de forma natural ao longo do tempo. Conforme ele vai absorvendo também. Então, por exemplo, precisa fazer um ajuste no jeito que ele se veste, para que se torne um pouquinho mais icônico, um pouquinho mais lembrado. Eu não vou fazer isso day one. Vou fazer isso aos poucos. Porque o público dele precisa acompanhar essa evolução dele como personagem na jornada dele. Se do nada ele aparece completamente diferente, falando diferente, com muitas coisas diferentes, ele cria desconexão com o público que tá ali, porque ele vai automaticamente pensar: o que tá acontecendo com esse cara? O que aconteceu com ele? Não era esse cara que eu tinha seguido, né? Não era esse que eu tinha gostado. Credibilidade é igual a mostrar o processo. Porque as pessoas vão acreditando conforme elas vão vendo. Por isso que não dá certo, na maioria das vezes, você fazer um conteúdo... Você é uma marca, você contratou um influenciador. Você faz um conteúdo com ele uma vez. Ele não vai te transferir a credibilidade dele, as pessoas não vão acreditar. Sim. Você tem que bater com consistência nas mesmas key messages. Porque daí a pessoa vai ver uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes você com a marca, ela vai começar a pensar assim: interessante. Se ela fosse ruim, essa pessoa não estaria com essa marca ainda. Sim. Eu confio nessa pessoa. Ela faz parte do meu círculo, eu acompanho ela todo dia. Agora, uma vez vai passar batido. Por isso que até em estruturação de campanhas de influenciadores, a consistência é muito importante. Porque existe uma curva de credibilidade que ela vai ascendendo. Você não começa day one transferindo credibilidade sua pessoal para a marca que você está atendendo. Sim. É aos poucos. E essa curva ela é exponencial. Então, você pode ver que tem grandes marcas fecham contratos de 1, 2, 3 anos com influenciadores. Justamente para grudar a credibilidade dos dois e transferir credibilidade de um para o outro. Exato. Então, não são ações pontuais, né, que vão gerar esse efeito. Tem que realmente perceber. Isso aí é uma coisa que eu não sabia, por exemplo. Legal. Tipo, assim, por exemplo, eu quero lançar um fone de ouvido. Fone de ouvido é um produto que dá para vender em um toque. É um produto mais tranquilo. Esse aí faz sentido construir uma estratégia de influenciadores que tenha tudo isso. Pode ter um pool de influenciadores que tem conteúdos virais. Então, por exemplo, o Luca, a Ana Paula. E aí, esses caras aí vão conseguir fazer dentro de um conteúdo uma entrega e um alcance muito grande, por exemplo, de uma promoção. Mas precisam ter os conversores, precisam ter os de marca. Cada um deles tem uma função. E quando constrói uma estratégia de influenciadores bem estruturada para uma marca, tu traz tudo isso. Tem os que vão ser de conversão, que são aqueles que conversam mais com o teu nicho. Tem os que vão ser de awareness, por exemplo, a gente já trabalhou com a Jade Picon. Vamos usar ela. Hoje a Jade Picon é awareness. Sim. Ela é alcance. Ela não vai mudar, ela pode mudar dependendo do produto, mas ela não vai servir para mudar ponteiro de venda. Ela vai servir para levar a tua marca para outras pessoas que nunca ouviram e ficar batendo nisso. E isso é construção de marca ao longo do tempo. É várias pessoas falando da sua marca com uma unidade de comunicação, com algumas mensagens principais alinhadas. E aí vai ter a Jade Picon aqui em cima, e aí vão ter os influenciadores internos da marca, por exemplo. Quem tem mais credibilidade que o influenciador interno? Tá todo dia ali, mostrando a empresa, mostrando... Não existe. Por isso que a gente tá na era do fundador de empresa, que é influenciador. Sim, por conta da credibilidade. Só que esse cara aí, ele serve para vender. E aí dá para colocar em cima dele pessoas que vão levar a marca para outro patamar. Porque daí leva a marca, ganha alcance. Que marca é essa? Que marca é essa? Deixa eu procurar quem é essa empresa, né? E vai descendo. Esse é o caminho natural. Legal. E aí você comentou também sobre as tendências de marketing e a questão da inteligência artificial, né? Hoje, se uma pessoa quer começar nas redes sociais, sabendo de toda essa tendência, como é que você ajudaria ela a estruturar um perfil
sabendo que a gente vai ter esse desafio aí da inteligência artificial? Tá, é que eu acho que se a pessoa tá no zero, pra ela chegar a um ponto de que a inteligência artificial vai... Porque assim, quem tá no zero, isso é muito engraçado. As pessoas estão no zero, elas ficam falando assim... Ai, mas porque já tem muita gente no meu nicho já tá saturado. Isso que eu ia perguntar. Já tá saturado? Essa é uma dor maravilhosa. A segunda é... Ai, mas agora com a inteligência artificial tudo vai acabar. Ai, mas... Isso não existe. Vamos partir do primeiro princípio dessa crença limitante que as pessoas têm, que é o seguinte... Você não precisa ter milhões de seguidores para você ser bem-sucedido nas redes sociais, ponto 1. Redes sociais vendem por conexão, ponto 2. Então, esse exemplo, inclusive, eu dei na minha aula no sábado. Se você me diz assim, Di, eu quero muito ir no show da Taylor Swift. Muito, muito. Eu te digo assim, pô, não tô tendo esses ingressos aí. Mas, eu tenho 2 do Bruno Marrone, bora? Não. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa, redes é. sociais, tá? Vai ter, se você conseguir ser autêntico e mostrar quem você é, você terá um público cativo que vai ser muito parecido com você, que vai querer comprar de você. Além de comprar dos concorrentes, as pessoas fazem isso. Eu compro curso de todos os meus concorrentes hoje para analisar produto, para analisar a estrutura do produto. Mas quando eu estava aprendendo há uns 4 anos atrás, eu consumi conteúdo de várias pessoas para montar a minha linha de raciocínio crítica. E muita gente faz isso. Então, essa falácia de que não dá para começar porque o meu nicho está saturado, não existe. Porque se você conseguir ser autêntico nas redes sociais e mostrar você, e mostrar suas vulnerabilidades, e fazer conteúdo do seu jeito, sem seguir tanta tendência, eu não sou a pessoa das trends, não sou essa pessoa. Tu não é a pessoa da trend? Não sou essa pessoa não gosto. Nem um pouquinho? Nada, zero. Eu acho que para uma marca específica, dentro do que ela precisa atingir, pode ser uma ferramenta, mas não pode ser uma linha editorial, por exemplo. Entendi. Trend, na minha opinião, para construir marca, tá? Não é autoral, é um negócio que tu tá... É que eu não posso falar que eu gosto de trend porque 95% das pessoas estão no passo 1. Se elas fazem trends, elas podem cair muito em coisas erradas versus certas. Por exemplo, cai numa trend e ganha 10 mil seguidores desqualificados com conteúdo de 7 segundos. 20 mil seguidores... Cara, teve uma pessoa que ganhou 100 mil seguidores desqualificados. Ela tá presa nisso pra sempre. Sim. O perfil dela tá completamente desengajado por um conteúdo errado que viralizou. Falar que isso aconteceu comigo. Entende o perigo das trends? Então, assim, não... Por isso que eu não gosto de falar. Você pode usar trends como uma ferramenta, mas pra mim ela tá depois que você leu o livro inteiro de receitas, fez todas as receitas, aprendeu todas e sabe criar a sua receita sozinho. Aí você usa trend. Senão você fica seguindo receita e formato já validado. E aprende no curso e aplica o que tem no curso da galera. Primeiro você tem que olhar para as receitas. Não tem que do nada querer ser o chefe de cozinha, entendeu? Para mim, quem pode usar trend é chefe de cozinha. Porque ele sabe manipular. Tipo, por exemplo, eu sei exatamente como dobrar o meu alcance. Eu sei exatamente como dobrar o meu engajamento. Eu sei exatamente como dobrar o meu número de comentários. Eu sei como manipular as minhas métricas hoje. Eu posso usar trend se eu quiser. Se você não sabe, você vai acabar se tornando refém disso. Sim. Porque daí você vai aumentar o seu alcance pra caramba. E aí você tem que aumentar o seu engajamento, porque você não pode descolar um do outro proporcionalmente. E você vai ficar refém de ficar aumentando o alcance aqui através de trend. E você fica viciado nessa métrica de vaidade, assim, né? De tipo, visualizações. Só que aí é isso, gera muita visualização. Não necessariamente vai gerar seguidor, porque daí entra naquela coisa que a pessoa entra no perfil, não tem aquilo que ela tá esperando, né? Porque a pessoa fica só postando trend. Exatamente. E aí viraliza um público totalmente desqualificado, e depois você quer vender um produto. É isso. E o mercado finalmente tá acordando e amadurecendo pra isso. Não é quantidade de seguidores que importa, dependendo do seu objetivo. Eu quero ser um brand voice da marca. Quantidade de seguidores importa. Sim. Eu quero vender produtos. Não importa tanto. Não importa tanto. É claro que se você chega numa mesa com 100 mil seguidores é uma coisa, se você chega com 5 mil é outra. Sim. Não vou ser hipócrita. Abre portas. Mas se você quer que o seu Instagram sirva para o seu negócio, sirva ao seu negócio, não é essa métrica mais importante que você tem que olhar. Então, voltando para o início da pergunta se você está começando, você não deve se importar com tendências, com saturação de nicho. Você não fez nem o passo 1. Eu não sei nem se você vai conseguir ter coragem e consistência para chegar até o 10. Para aí começar a se importar com essas coisas. Você é muito... Você não importa nas redes sociais. Você não importa. Até chegar no nível de importância que faz sentido que a inteligência artificial pode te prejudicar, é muito longe. Então... E no meio, aqui nesse gap, tem muita coisa para ser feita, muito dinheiro para ser ganhado, muita coisa para ser construída. Tem gente que tem 1 milhão de seguidores e não faz 100 mil de faturamento.
Tem gente que tem 20 mil seguidores que eu conheço. Esses 2 exemplos são que não é... não sei o que, vi o Case, o Whindersson Nunes. Não é isso. Gente que eu conheço. Tem gente que tem 23 mil seguidores e já fez 5 milhões. 6 milhões. A autoridade vende. Não é número de seguidores só que vende. Tem várias formas de vender. Então, beleza, voltando. Se eu estivesse começando nas redes sociais, o que eu faria? Eu faria um curso de cabo a rabo de um método. Não faria 25 cursos. Na fase que você está, que é a fase 1, quanto mais conhecimento você adquire, mais isso te trava. Porque quanto mais conhecimento, mais abas abrem no teu Windows e no teu processador. E mais formatos diferentes abrem. E aí tu fica naquele processo de planejamento e volta, planeja e volta. E vou construir mais um curso. É exatamente esse. O ciclo. Todo mundo já passou por ele. E aí, no meio de tudo isso, ainda tem o teu ego. Que quanto mais você fala que você vai fazer, mais você alimenta o seu ego. E a sua cabeça não sabe a diferença do que está realmente acontecendo pro que ainda não aconteceu. E aí, quando você satisfaz o seu ego, você não executa. Então, a minha dica principal, antes de entrar em produção de conteúdo mesmo, é consome um conteúdo, um método de um chefe de cozinha, no sentido de conteúdo de Instagram. Sei lá, tem uns caras muito bons no mercado que estão aí há bastante tempo. Então, eu começaria por eles. Paulo Cuenca, Yezer. Esses 2 têm formatos bem diferentes de produção de conteúdo e de estratégia. E os 2 são muito bons. Eu conheço os 2. E eles são consistentes e estão há muito tempo no mercado. Começaria por aí. Nem vou indicar o meu curso. Começaria por um curso dos caras grandes de mercado, porque esse é o conselho real, assim. Não pega uma pessoa que surgiu ontem. Entende a estrutura, base de conhecimento. Tem muito isso, né? Tem um monte de gente que... O cara vende curso de uma coisa que ele nem entende, né? Ele ganha dinheiro vendendo curso. E é um amontoado do curso dessa galera. Todo mundo saiu dos primeiros, entendeu? Exato, Tipo, poucas pessoas estão surgindo agora de forma autêntica. E tá tudo bem, faz parte, é o mercado. É Sim. isso, se tá ganhando dinheiro, tá ótimo. Mas aí eu começaria fazendo um curso dessa pessoa e aplicando o método dela sem olhar tanto pro lado. Porque a gente aplica uma vez, 2, 3 e já morreu. Não, aplica com consistência. Redes sociais é consistência. Rede social é tu marcar ali e tá na vida da pessoa todo dia. Ponto 1. Ponto 2. Define os objetivos das suas redes sociais para elas não ficarem uma briga de ego. De novo, ego. Se você não define o objetivo, e o objetivo tem que atingir, tem que ser olhando para o seu negócio. Então, meu objetivo é vender, meu objetivo é crescer a minha marca. Qual é o teu objetivo? Em torno dele, você vai definir o seu conteúdo. E é a partir do objetivo que você vai avaliar o sucesso do seu conteúdo. Não se avalia like. Assim, se você quer vender, o que você vai avaliar é faturamento da empresa. É como as redes sociais estão impactando nisso. E não em like, em alcance. Eu vejo que quando você está no você não sabe avaliar com propriedade todas essas métricas. Então não faz sentido. Avalia o que está mudando de ponteiro no teu negócio, porque é isso que vai te fazer continuar. Beleza, aí agora trazendo mais para o prático. Então você fez o curso, você definiu um objetivo de negócio, que as suas redes sociais compreendam esse objetivo para que você mantenha consistência, porque senão você vai ficar desmotivado muito fácil. Se não tiver objetivo, você fica desmotivado. Tem que estar linkado em alguma coisa. Minha empresa está aqui, eu quero que ela vá para cá, e as redes sociais vão ser o canal de aquisição para isso e tal. Aí você começa, a partir do curso, você vai entender que você precisa definir algumas linhas editoriais, que são limitações criativas, e aí você começa com um formato. Um formato. Porque se você começa fazendo vários tipos de conteúdos diferentes e você tem essa capacidade analítica que está no ainda, você não consegue avaliar o que está dando certo. E aí você começa a ficar muito cheio de muitas coisas e aí trava o Nintendo, de novo. A gente vai para o mesmo esquema do conhecimento, só que na parte da execução. Não dá para você aplicar tudo ao mesmo tempo. Porque você tem uma quantidade finita de energia, uma quantidade finita de decisões por dia que você tem que tomar. E se você cria um formato bem e repete com consistência e vai ajustando o ponteiro, tipo assim, criei um formato segredinhos sujos, que foi o que eu criei. Eu olhava para tempo proporcional de tela desse formato, eu olhava para a quantidade de compartilhamentos, que era o que eu queria na época, que era o que mais importava na época, o algoritmo já mudou. Eu olhava para quantidade de seguidores e eu ia fazendo ajustes. E aí eu fui entendendo a partir daquele formato, eu fui entendendo o que eu precisava. Daí eu pensei, eu preciso diminuir o tempo de conteúdo para aumentar o tempo proporcional de tela. Então, olha como é diferente quando você vai aprendendo a partir da execução. Você olha porque você executou e você aprende, no próximo você executa melhor. Eu faria isso. Essa esteirinha. Um fluxo só, um formato só. E aí depois, deu certo esse formato aqui,
vamos para um próximo. Esse formato aqui é o de crescimento, né? O Segredinhos Sujos. Quando deu certo esse formato, eu fui para um próximo formato, que era um formato de mais conexão, para reter a audiência. E aí tudo isso, de novo, você aprendendo o método, só que se você tentar aplicar todo o método junto que você aprendeu, você vai travar o Nintendo. Então, e para mim, hoje, as redes sociais, a maior avenida de crescimento é um formato bem definido, um formato autêntico bem definido. Então, eu investiria 80% do meu tempo nisso. Porque sempre tem o teu 80-20, né? O teu Pareto, sempre tem. Então, o meu Pareto, no início das redes sociais, seria investir em um formato que conseguisse mostrar as mensagens principais da minha marca, gerando entretenimento. As pessoas não estão na rede social para aprender, gente. As pessoas não estão na rede social para comprar de você, para aprender. As pessoas não são obrigadas a te ouvir. Inclusive, a atenção é a moeda mais cara do mercado hoje. Então, quando você entra com essa arrogância e petulância nas redes sociais, tipo assim, eu fiz um ótimo conteúdo, as pessoas deveriam curtir, porque é isso que as pessoas pensam. Sim. Interno aqui, ó. Eu fiz um conteúdo maravilhoso, vocês deveriam curtir. Exato. Ninguém deveria nada, gente. Tá todo mundo disputando pela mesma atenção que você. Gente que tá 10 anos no mercado, desde o início dos primórdios das redes sociais. E aí você tá dizendo que as pessoas precisam curtir o seu conteúdo. Não. Você precisa gerar entretenimento, passar algo relevante, e aí fazer uma chamada para ação. E esperar que as pessoas contribuam. E ficar feliz se elas contribuírem. Essa é a posição. Só dá certo quem é humilde nas redes sociais. Sim. Quem olha pro lado, aprende, mas quem executa muito, com muita consistência. Então, para mim seria isso, assim. Olha para um formato autêntico. Pensa nos elementos do que já deu certo. Se você... mas eu não sei como. Olha pro mercado. Tem vários formatos públicos. Podcast é um formato público. Caixinha de perguntas é um formato público. Todos os maiores influenciadores do mercado brasileiro têm um formato bem definido. Com esse conhecimento que eu estou gerando para você aqui, você já vai para as redes sociais agora e vai olhar. E vai conseguir entender o que é um formato. Copia. Sim. Se você não está usando o seu ego para trabalhar e você quer atingir um objetivo de negócio, você pode copiar. Sim. Inclusive o Matias, que você fez um conteúdo com ele... Ele veio gravar aqui também. Ele fez, sei lá, 3 meses, 4 meses, 100 mil seguidores? Sim. Absurdo. Não, foi absurdo. Ele achou um formato que deu certo, porque ele copiou aquele, como é que é o nome dele? O Japa. Arthur alguma coisa. Ele copiou. E isso não tirou a autoralidade dele. Porque foi incrível o jeito que ele copiou. Sim. Ele pegou um formato de cozinha. A história é você copiar o formato. Não é você copiar, tipo, palavra por palavra que a pessoa falou. Não é isso. Que tem gente às vezes confunde, né? Quer fazer o vídeo exatamente igual. Não é isso. É copiar o formato que deu certo, né? Tipo, o caixinha de pergunta é clássico, né? Tipo assim, Cintia Chagas. Exato. É absurdo o dela. Exato. Tipo, ela só responde. É o formato mais fácil de fazer. Mas, os temperos do formato dela são ótimos. Sim, ela traz o sarcasmo, ironia, exato. Ela tem as palavras-chave que ela fica repetindo. Aquele ar de superioridade. Funciona super. Esse é o personagem dela. Mas por que eu trouxe formatos públicos? Para as pessoas poderem entender o que é um formato. Caixinha, o que é um formato? Formato é uma coisa que cria previsibilidade na cabeça das pessoas. As pessoas já sabem o que esperar dos Segredinhos Sujos. Sim. As pessoas já sabem o que esperar da Cintia Chagas quando elas veem um conteúdo. E as pessoas nas redes sociais querem previsibilidade. Elas querem rolar o feed e quando elas verem o seu conteúdo, elas querem que ele seja da mesma forma, com as mesmas cores, com a legenda no mesmo lugar. Legenda é bem importante. Na mesma altura, mesma fonte. Quando a pessoa deu um aceite mental para consumir o seu conteúdo, ela quer mais do mesmo. Sim. Então não faz sentido nenhum você ficar mudando. Nenhum. Exato. Então, quanto mais... Tanto que se você for olhar as pessoas mais meteóricas nas redes sociais, elas têm um formato. E elas encaixam tudo dentro daquele formato. Porque essa é a avenida de crescimento do Instagram. Porque olhando para o algoritmo, funciona assim. Você posta um primeiro conteúdo e ele deu certo. Vai ter um monte de gente que vai interagir, vai ter um monte de gente que vai olhar. Essas pessoas que vão olhar, elas são marcadas pelo algoritmo também. Porque elas consumiram, elas contribuíram para o tempo de tela. Então o algoritmo entendeu que elas gostam desse conteúdo. Quando você posta um segundo conteúdo igual, ele já encontrou um caminho. É só o que ele quer. O algoritmo não odeia ninguém, gente. Ele quer encontrar um caminho para entregar teu conteúdo. Sim. Só teu conteúdo é ruim. Você precisa aceitar. Então, assim, ele encontrou um caminho e aí ele vai distribuir pelo mesmo caminho. Você pode perceber que o seu formato que deu certo, ele alcança muito mais gente nos primeiros minutos. Desproporcionalmente do que um formato novo. Sim. Esse é o caminho trilhado. O do Segredinhos Sujos, em 20 minutos eu tenho, sei lá, 10 mil views. Os outros não é assim. Então... ele encontrou um caminho. Beleza. Vamos lá. Eu sou TDAH, né? Fui e voltei em vários assuntos. Aí você fez um conteúdo certo, ele encontrou um caminho, você fez outro conteúdo parecido e ele foi pelo mesmo caminho. Várias pessoas vão olhar aquele conteúdo e não vão interagir com ele de novo.
Só que elas vão lembrar, principalmente se tiver uma marca forte. Então, vamos pegar o meu caso. Cara, essa mina de vermelho de novo no meu feed, cara. Tá, vou olhar aqui. Tudo bem. Aí eu faço um terceiro conteúdo. No terceiro, a gente começa a criar na cabeça da pessoa um FOMO, que é o que eu tô perdendo. Já vi 3 vezes essa menina na minha timeline, os 3 conteúdos são bons, o que eu tô perdendo? Aí, isso aconteceu no meu perfil. Aí começa a vir muito mais gente te seguir. Porque você já está construindo essa percepção na cabeça das pessoas de forma consistente, com elementos de marca consistentes, e você já está se tornando lembrado mais fácil, e as pessoas começam a te seguir. Então, um formato repetido várias vezes, um formato que dá certo, repetido várias vezes, ele vai criar esse contexto de avalanche para as pessoas te seguirem. E aí, o mais legal ainda é que quando você já passou dessa fase, você tem vários validados, tipo, vários conteúdos com 400, 500 mil visualizações, o Instagram sempre vai entregar eles. Então, eu soltei um conteúdo agora pra você e você nunca me viu. O de hoje, assim. E você curtiu. Ele vai jogar o de 400 mil visualizações, de 500, de 1 milhão. Ele vai jogar os próximos. Por que ele quer? Ele quer reter você. Ele quer fazer você me seguir. Ou seja, ele tá me ajudando. Sim. Então, se você... De todos os pontos de vista que você olha, um formato bem definido... Olhando até em contexto de marca, assim. Vamos sair do marketing digital, vamos olhar pra marca. Se você cria um formato que gera previsibilidade, que ajuda as pessoas a lembrarem de você de um jeito mais fácil... Ponto. E o que você está competindo no Instagram é muito ruim, assim, porque o YouTube você tem mais tempo de tela. E quanto mais tempo de tela você tem de uma pessoa, gente, mais fácil fica convencer ela a comprar alguma coisa, tá? Sim. Então, se você expõe ela a 1 hora de conteúdo seu, por que você acha que tem lançamentos? Que faz 3, 4 vídeos de lançamentos? Só para aumentar a consciência de vocês, tempo de tela para vender depois. Só não, mas um dos objetivos é esse. No Instagram, a gente não tem isso. No Instagram, a gente tem 1 minuto para ser reconhecido. Sim. Então, quanto mais visível e forte for o seu formato, mais você é reconhecido. Os maiores comunicadores de todos os nichos, alguns são estranhos propositalmente. Tipo, o Cuenca, ele usa o estranho a favor dele. O bigode, as roupas... vou usar estranho porque ele usa essa palavra estranho, mas ele é exótico. Isso ajuda e contribui na marca dele. Eu, vermelho, ajuda e contribui na minha marca para ficar mais fácil de lembrar, porque senão você vai passar na timeline da pessoa e ela vai te esquecer, porque são 60 segundos. Então, o formato bem definido, com um pouco de branding junto, ajuda até nisso. Ajuda você a ser lembrado um pouco mais e você não ser mais aquele conteúdo snack, porque Instagram é 2, 3 dias que dura, a não ser os que saem da base e viralizam, mas 2, 3 dias tu tem que ficar produzindo, diferente de YouTube. Então, o formato bem definido te ajuda a ser lembrado também. Perfeita. Di, pra gente encerrando, fala um livro ou filme pra indicar pra galera. Tá. Não precisa ser sobre marketing necessariamente. Se quiser ser um de vida, ou um livro que você fala assim, isso aqui mudou a minha percepção. O Cavaleiro na Armadura. É uma fábula curtinha, todo mundo pode ler. Não tem nenhum empecilho, assim, é uma história gostosa. E fala sobre ressignificar alguns traumas que todo ser humano tem. Com uma história muito gostosinha. Então, o ser humano conecta muito mais e aprende muito mais com histórias. Se eu ficar jogando um monte de dados aleatórios, vocês vão conectar menos e lembrar menos do que se eu conectar ele numa história. E, inclusive, foi um livro que uma terapeuta minha me indicou. E eu já li ele 2 vezes esse ano. É uma leitura super leve e eu indico pra todo mundo, porque vai ressignificando vários pontos, assim. Então, eu indicaria esse, assim, de olho fechado. Legal. Muito obrigada, Di, pela sua participação. Foi super legal o nosso papo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, pessoal, e você aí de casa, já sabe, né? Deixa o like, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. E se gostou, já sabe. Segue a Di. Porra.